Olá, eu sou Ralph Gomes, do canal Ateu Niilista, e hoje eu quero falar aqui sobre um assunto sério, um assunto que envolve o fim dos dias. Eu quero falar aqui sobre o fim do mundo. Geralmente, quase todas as religiões do mundo tratam desse tema. Escatologia, fim dos tempos. E agora, meus amigos, eu venho aqui fazer uma pergunta a vocês. Quando vocês acham que será o fim dos tempos? A religião cristã, ou melhor, judaico-cristã, tem lá o Apocalipse, Tem várias previsões sobre o fim dos dias, o Armagedon, 144 mil escolhidos de Deus, julgando os homens, Jesus em toda a sua glória, descendo por dentre as nuvens, levando os escolhidos e condenando aqueles que o renegaram, aqueles que o negaram, ao esquecimento e à destruição, à aniquilação. Essa escatologia é muito comum nas mais variadas religiões, porque a religião ela se trata simplesmente de um sistema de crenças que envolve castigo e recompensa. É o mesmo estilo de adestramento de qualquer animal, é o mesmo estilo de educação de qualquer criança, um sistema patriarcal. É castigo e recompensa. Se você faz o que lhe é exigido, você ganha recompensa. Se você contraria, se você se antagoniza com a figura de poder, com uma figura dominante dentro do governo, você é destruído. Isso é clássico, A religião nada mais é do que uma representação mitológica das relações humanas, de poder, de hierarquia, principalmente de hierarquia dentro da aristocracia, dentro do sistema piramidal, onde poucos mandam e muitos obedecem. Essa base da pirâmide, essa grande massa de bezerros, bezerros mesmo, Essa é uma simbologia até da própria religião, Bezerros, ovelhas, pastores, ovelhas que seguem aos seus pastores, que seguem de forma cega, de forma totalmente idólatra a esses pastores, porque essa simbologia sempre foi muito utilizada, do cordeiro, do homem, da pessoa santa, que segue sem questionar os desígnios da autoridade religiosa. Isso aí é clássico, Porque um que estuda religião sabe que o sistema é esse, que é um sistema psicológico baseado em culpa. É muito comum se ver pastores, como R.R. Soares, como Agenor Duque e outros, fazendo seus discursos, fazendo suas preleções, seus cultos, impondo culpa. Exemplo, é muito comum você ver nas religiões, quando se pede dinheiro, quando os pastores pedem dinheiro, eles falam, se Deus tocou no seu coração, você deve doar tudo que você tem. Mas se Deus não tocou no seu coração, a gente não quer nada de você. Então esse indivíduo que não sentiu o chamado, porque está endividado, porque está com um problema qualquer de dinheiro, que não pode dar o dinheiro na igreja, se sente culpado. Então é uma espécie de psicologia reversa. Eles falam assim, você não precisa dar não. Se você não sentiu o chamado, a gente não quer seu dinheiro. Aí coloca uma culpa no indivíduo. E o outro
idiota que dá tudo que tem na carteira, simplesmente enaltecido, né? Como grande homem de Deus, grande santo, o Cordeiro de Deus. A ovelha preferida de Deus, né? O maior exemplo disso é lá, já desde a Gênesis, né? Onde a oferenda de Caim não é aceita, né? A oferenda de Abel é aceita porque foi mais abastada, né? Foi mais agradável a Deus porque tinha mais itens que interessavam ao sacerdote, né? Enquanto as oferendas de Caim foram renegadas, simplesmente porque Caim representava o aspecto mais consciente, né? Menos idólatra, menos servil. Né? E quem não serve dentro da religião é execrado. Quem não serve dentro da religião, né? Tem uma frase até na religião que diz: quem não nasce para servir, não serve para viver. Então, meus amigos, eu estou falando aqui em idolatria, né? Em servidão, né? Que é a base do sentimento religioso. Né? E por isso eu lhes pergunto, né? Porque o tema aqui do vídeo é exatamente esse. Qual seria, né? Qual a data, qual a época que seria, na realidade, o fim dos dias? Quando você pergunta isso, a maioria das pessoas pensam numa catástrofe de nível mundial, né? Pensam numa escatologia, né? Um fim dos tempos, onde todos os sistemas sociais estão corrompidos, carcomidos, existe uma grande crise, um grande caos, né? Alguma praga, alguma coisa que venha dizimar toda a população. E na realidade eu venho passar para os senhores que isso é uma grande simbologia. E agora, né? Já que muitos líderes religiosos não estão interessados em falar nisso, já que muitos que sabem disso não explicam, eu vou explicar. Eu, Ralph Gomes, do canal Ateu Niilista, vou explicar. Você sabe qual é o fim dos dias? É exatamente o dia da sua morte. Você que até agora foi alienado sobre a sua condição. Você que até agora achou que realmente existia, né? Você que até agora construiu casas, comprou carros, né? Ficou preocupado em arrumar emprego, quando arrumou ficou feliz da vida. Ficou preocupado em se casar, em ter filhos, e quando conquistou isso ficou feliz da vida. Eu venho aqui a mostrar para você qual é o fim dos dias, meu amigo. O fim dos dias da religião, o fim dos dias da Bíblia e de qualquer religião. O Apocalipse está diante de você. Porque o Apocalipse bíblico nada mais é do que o término da sua existência. Você fica imaginando que existe um dia para que o mundo acabe. Você fica imaginando talvez um apocalipse zumbi, né? Como se vê em Hollywood, nos filmes. Você fica imaginando uma queda ou uma quebra do sistema social e da ordem social instituída. Um grande caos, um pandemônio. Isso é tudo fantasia passada pela religião e que as artes se apropriaram, como é a sétima arte, como é o cinema, se apropriou devidamente disso aí, né? Todo mundo acha que o fim dos dias vai ser um grande apocalipse, talvez uma grande guerra nuclear, uma guerra mundial, uma terceira guerra mundial. Entretanto, eu venho aqui, meu amigo, a te afirmar, né, e a te, talvez, demonstrar, né, que a escatologia bíblica, que o Apocalipse, nada mais é do que o fim da sua existência, o seu último dia. Todos nós vivemos vidas isoladas, apesar do que nos escondem, né? Porque a religião, os sistemas sociais, né? A educação, tudo afirma que você é um ser coletivo, que você vive dentro de uma coletividade, né? E que se o mundo acabar, vai ser uma catástrofe mundial. Mas não, isso é tudo uma simbologia. Isso é apenas um mito, né? O mito do fim do mundo, do fim dos dias,
do inferno ou do paraíso, eles têm a ver com o término individual da sua existência. Você está com os dias contados. E a religião trabalha em cima disso, falando que é algo coletivo, né? Mas não é. A religião trabalha com a vinda de Cristo. A vinda de Cristo está próxima. O fim dos dias está próximo. Já se passaram 2000 anos, mais de 2000 anos, e nada aconteceu. Mas nesses 2000 anos, quantos morreram, né? Então, a vinda de Cristo está próxima para você. O fim dos dias, o dia em que as trombetas irão tocar, e que você vai ter consciência de que sua vida não tem sentido algum. Pode ser daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, pode ser amanhã. A partir de agora, quando você ouvir falar sobre o fim do mundo, entenda, fim do mundo é o fim do seu mundo. Você está fadado ao fim dos dias. Você está fadado a um apocalipse pessoal. O dia em que você vai estar confrontando o término da sua existência e de todo esse mundo aqui. Que a religião não fala nisso. Né? Ninguém fala nisso. Mas esse canal aqui, e Ralph Gomes, até o niilista, fala nisso. Um dos poucos que fala nisso. Acautelem-se, pois faltam poucos dias para o apocalipse. Faltam poucos dias para o apocalipse pessoal. Onde você vai estar sentindo a presença da morte na sua frente. Da morte. Do término de seus dias. Isso é que é o fim do mundo. O fim da existência como se conhece. Que as religiões trabalham isso no nível simbólico, mitológico, falando que é o fim da existência, que é o fim da terra, que é o fim dos dias, o fim dos seus dias, meu amigo. Compreenda, entenda. Quando você compreender isso, você não vai ser mais idólatra. Você não vai mais adorar a imbecil, líder religioso, líder político, seja quem for. Porque você vai ter consciência plena de que os seus dias estão contados. Que essa mentira da religião que fala que você tem que se converter a Jesus, tem que se dobrar, se prostrar diante de líderes simplesmente porque o tempo está próximo. Mas eles não falam que esse tempo é individual. Que é você que vai perder tudo que você acha que tem. Porque na realidade você não tem nada. Você vive uma vida de mentira e ninguém te conta isso. Vive preocupado com faculdade, vive preocupado em comprar carro, vive preocupado em quitar as prestações da casa. Você vive assim, alienado. E nem percebe que o apocalipse real é a sua morte. É disso que trata a simbologia e a mitologia religiosa. Controle. Passa a ideia de que você é imortal. Passa a ideia de que você... Se você se converter, né, a algum suposto Deus, ou suposto Salvador, que se sacrificou por você, toda essa balela, essa idiotice, é para te distrair a respeito da sua própria efemeridade. É para te distrair em relação à sua própria morte. Que o homem que tem consciência da sua própria morte e da sua própria finitude é um homem que não tem limite. É um homem perigoso para o Estado. É um homem perigoso para o atual sistema de coisas. É alguém incontrolável. É alguém que não se curva. Mas até agora, a grande maioria acha que o fim dos dias é o fim da humanidade. Não existe fim da humanidade. Desde que nós existimos nesse planeta, homens morrem e a humanidade continua. Sistemas passam, guerras ocorrem, milhares e milhões morrem. E a humanidade continua. Quem morre é você. Quem morre é o indivíduo que se aliena dessa mentalidade de massa. Que quer seguir ideologias, quer seguir sistemas, quer seguir salvadores. Então liberte-se. Entenda, você está com os dias contados. O apocalipse está batendo a sua porta. Quem nasce já está condenado
a morte. Então não existe o que fazer. Tudo que nós podemos fazer é aproveitar essa vida que nós temos aqui. E tem gente que ainda tem a capacidade de ficar sonhando acordado com esse tipo de ideologia cristã, religiosa, de sujos, porcos, homens porcos, líderes porcos, sacerdotes porcos. Porque a religião, ela é um mito que representa o sacerdote. Não existe Deus em parte alguma do universo, mas com certeza existem os sacerdotes que inspiraram a ideia de Deus, né? É o contrário. As pessoas acham que os sacerdotes receberam inspiração divina, o que é ridículo. Na realidade, a ideia de Deus foi inspirada no sacerdote. Controle, abuso, tirania, absolutismo, cerceamento de liberdade. É disso que trata a religião. Então, meu amigo, a próxima vez que você ouvir, né, esse assunto sobre escatologia, sobre o fim do mundo, entenda, traduza, né? Seja sábio. Fim do mundo é o fim da sua existência. Quando você morrer, o seu mundo acabou. E todo mundo deixou de existir. Que nós vivemos vidas individuais. Quando essas vidas acabam, acabou o mundo. Ainda que esse mundo, né, que nós conhecemos continue. Eu sou Ralph Gomes, do canal Ateu Niilista. Estamos juntos pela propagação do conhecimento.